Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Mais 15 Minutos. Eu sou o Márcio Alex e hoje nós vamos voltar para o início do século XVIII para conhecer uma revolta que aconteceu muito antes da independência do Brasil, mas que já mostrava insatisfação dos colonos com os abusos da coroa portuguesa. Hoje vamos falar sobre a revolta de Filipe dos Santos. Uma revolta que aconteceu em Minas Gerais em 1720, durante o auge da exploração do ouro. Vamos entender por que ela aconteceu, quem foi Filipe dos Santos, quais eram as reclamações dos moradores de Minas e como Portugal reagiu de forma extremamente dura para manter seu controle sobre a colônia. Então já deixa o like aqui, se inscreve no canal e bora para a história. Para entender a revolta de Filipe dos Santos, precisamos voltar ao final do século XVII. Naquela época, Portugal encontrou enormes quantidades de ouro na região que hoje corresponde ao estado de Minas Gerais. A descoberta mudou completamente a história da colônia. Milhares de pessoas migraram para a região. Paulistas, portugueses, comerciantes, aventureiros, escravizados africanos. Todos buscavam enriquecer rapidamente. As pequenas vilas cresceram de forma impressionante. Lugares como Vila Rica, Sabará, Mariana, São João del Rei tornaram-se importantes centros econômicos. A mineração passou a ser a principal atividade econômica da colônia. E claro, Portugal viu nisso uma oportunidade enorme de arrecadar dinheiro. O ouro encontrado em Minas Gerais despertou grande interesse da coroa portuguesa. Portugal dependia economicamente das riquezas retiradas da colônia. Por isso, criou diversos mecanismos para controlar a produção. O principal imposto era chamado de quinto. O nome já explica muita coisa. 20% de todo o ouro extraído deveria ser entregue ao governo português. Em outras palavras, de cada 5 partes de ouro produzidas, uma pertencia à coroa. Esse imposto gerava enorme insatisfação. Muitos mineradores consideravam a cobrança abusiva, mas Portugal não estava disposto a abrir mão dessa arrecadação. E para garantir que ninguém escondesse o ouro, o controle foi ficando cada vez mais rígido. Agora imagine a seguinte situação: você trabalha duro para extrair ouro, enfrenta dificuldades, riscos, doenças, e depois precisa entregar uma parte significativa do que produziu. Muita gente tentou evitar isso. O contrabando de ouro tornou-se comum. Mineradores escondiam parte da produção. Comerciantes participavam de esquemas ilegais. O ouro circulava clandestinamente. A coroa sabia disso e começou a criar mecanismos para combater a sonegação. E nesse contexto que surge um dos elementos centrais da revolta de Filipe dos Santos. Em 1720, Portugal decidiu aumentar o controle sobre a mineração. Foram criadas as chamadas casas de fundição. Mas o que eram elas? Todo ouro extraído deveria passar obrigatoriamente por esses locais. E o metal era derretido, transformado em barras oficiais. E já recebia a cobrança do imposto. Sem passar pela casa de fundição, o ouro era considerado ilegal. Na prática, isso dificultava muito o contrabando, mas também aumentava o controle da coroa sobre a vida dos mineradores. E foi justamente essa medida que provocou uma enorme revolta. A população de Minas Gerais já estava insatisfeita. Os impostos eram elevados, a fiscalização aumentava. As autoridades portuguesas eram vistas como arrogantes. Muitos moradores acreditavam que estavam sendo explorados, e a criação das casas de fundição foi vista como mais uma demonstração do autoritarismo português. A tensão começou a crescer rapidamente. Comerciantes reclamavam, mineradores reclamavam, pequenos proprietários reclamavam. O clima era de revolta. Faltava apenas uma liderança capaz de canalizar essa insatisfação, e ela apareceu. Filipe dos Santos era um tropeiro e comerciante. Não fazia parte da elite colonial. Não era um grande proprietário. Não era funcionário importante. Era um homem ligado às camadas populares. E justamente por isso conseguiu dialogar com diferentes grupos da sociedade mineira.
Felipe dos Santos tornou-se uma das vozes mais fortes contra os abusos da administração portuguesa. Ele defendia o fim das casas de fundição, a redução da pressão fiscal, menos interferência da coroa nos assuntos locais. É importante destacar uma coisa: a revolta de Felipe dos Santos não defendia a independência do Brasil. Esse não era o objetivo. Os revoltosos queriam mudanças administrativas e econômicas. Eles queriam reduzir os abusos do governo português. Em junho de 1720, os protestos começaram a ganhar força. Centenas de pessoas passaram a se reunir. Os discursos contra as casas de fundição tornaram-se cada vez mais frequentes. A população de Vila Rica estava mobilizada e rapidamente a situação saiu do controle. Os revoltosos passaram a pressionar as autoridades locais. Exigiam mudanças imediatas, queriam respostas, queriam o cancelamento das medidas impostas por Portugal. A tensão aumentava a cada dia. Naquele momento, Minas Gerais era governada por Conde de Assumar. Seu nome era Pedro Miguel de Almeida Portugal. O governador tinha uma missão clara: garantir a arrecadação de impostos, manter a ordem, defender os interesses da coroa portuguesa. Inicialmente ele tentou negociar, ou pelo menos aparentou tentar. O Conde de Assumar percebeu que a situação era delicada. A população estava mobilizada. Uma repressão imediata poderia provocar um conflito ainda maior. Então ele adotou uma estratégia diferente. Os revoltosos apresentaram suas reivindicações. Felipe dos Santos participou ativamente das negociações. O Conde de Assumar deu sinais de que poderia atender parte das demandas. Prometeu analisar as reclamações. Demonstrou disposição para conversar. Isso fez muitos manifestantes acreditarem que haviam conseguido uma vitória. A tensão diminuiu temporariamente. Muita gente voltou para casa acreditando que o problema seria resolvido. Mas o governador tinha outros planos. Assim que a mobilização perdeu força, o Conde de Assumar organizou a reação. As tropas portuguesas foram mobilizadas. Os líderes do movimento passaram a ser perseguidos. A estratégia era simples: identificar os principais participantes, prender as lideranças, acabar com qualquer possibilidade nova de revolta. E foi exatamente isso que aconteceu. As forças do governo avançaram rapidamente. A resistência foi esmagada. Os revoltosos não tinham condições militares para enfrentar o poder da coroa. Felipe dos Santos foi capturado. As autoridades portuguesas queriam dar um exemplo. Não bastava apenas derrotar a revolta. Era necessário espalhar o medo. Era necessário mostrar que qualquer desafio à autoridade portuguesa seria severamente punido. Felipe dos Santos tornou-se o principal alvo. Foi acusado de liderar o movimento. Foi tratado como responsável pela desordem. E seu destino já estava praticamente definido. A punição aplicada foi extremamente dura. Felipe dos Santos foi condenado à morte. Em 1720 ele foi executado. Seu corpo foi esquartejado. Partes dele foram expostas publicamente. Suas propriedades foram confiscadas. Sua casa foi destruída. Tudo isso tinha um objetivo: intimidar a população, mostrar o poder da coroa portuguesa, criar medo e evitar novas rebeliões. A mensagem era clara: quem desafiasse Portugal poderia ter o mesmo destino. A revolta de Felipe dos Santos foi derrotada. As casas de fundição foram mantidas. A fiscalização continuou. Os impostos permaneceram elevados. Do ponto de vista imediato, os revoltosos fracassaram. Mas a história não termina aí, porque a revolta deixou marcas importantes. Ela mostrou que existia grande insatisfação na região mineradora. Mostrou que a população estava cansada de abusos fiscais. Mostrou que a relação entre colônia e metrópole estava cada vez mais desgastada. Isso teria consequências futuras. Após 1720, Minas Gerais continuou sendo uma das regiões mais importantes da colônia. O ouro ainda gerava riqueza, mas também gerava conflitos. A coroa continuava cobrando impostos pesados. A fiscalização permanecia intensa.
A insatisfação não desapareceu, ela apenas ficou adormecida por algum tempo. Décadas depois, surgiria outro movimento importante, a Inconfidência Mineira, em 1789. Embora fossem movimentos diferentes, existe uma ligação entre eles. Ambos nasceram da insatisfação com a política portuguesa. Ambos criticavam os impostos excessivos. Ambos ocorreram em Minas Gerais. A revolta de Filipe dos Santos pode ser vista como um dos primeiros sinais de desgaste do sistema colonial. Uma curiosidade importante é que Minas Gerais possui uma sociedade bastante dinâmica, diferente dos grandes engenhos de açúcar do Nordeste. A região mineradora tinha intensa circulação de pessoas, comerciantes, artesãos, tropeiros, mineradores e escravizados. Também tinha funcionários públicos. Isso criava um ambiente social muito diverso. As ideias circulavam com rapidez, as críticas ao governo também. Por isso, Minas Gerais se tornou palco de vários movimentos importantes ao longo do período colonial. Hoje, Filipe dos Santos é lembrado como um símbolo de resistência aos abusos do sistema colonial. Ele não lutava pela independência, não defendia a criação de uma nova nação, mas questionava medidas consideradas injustas, questionava o excesso de controle, questionava a exploração econômica. Sua revolta mostrou que nem todos aceitavam passivamente as decisões da coroa portuguesa. E isso tem uma enorme importância histórica, porque ajuda a entender como surgiram as tensões que mais tarde contribuíram para o enfraquecimento do domínio português no Brasil. A revolta de Filipe dos Santos aconteceu em 1720, em pleno auge do ciclo do ouro. Foi motivada principalmente pela criação das casas de fundição e pelo aumento do controle português sobre a mineração. Filipe dos Santos tornou-se a principal liderança do movimento. Os revoltosos exigiam menos impostos e menos interferências da coroa, mas o governo reagiu com força. A revolta foi derrotada. Filipe dos Santos foi executado e Portugal manteve sua política de fiscalização. Mesmo assim, o movimento deixou uma mensagem importante. A população colonial estava cada vez mais insatisfeita com os abusos da metrópole. E essa insatisfação continuaria crescendo ao longo do século XVIII, até que novas revoltas surgiriam. E décadas depois, o próprio domínio português seria colocado em xeque. E é isso aí, galera! Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal Mais 15 Minutos e compartilha com aquele amigo que gosta de história sem enrolação. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.